Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 8 de novembro, e nós estamos aqui como todos os dias nós temos estado trazendo ali um devocional, uma palavra de Deus, para que nós possamos ali meditar na palavra de Deus, para que nós possamos pensar, aprender, crescer espiritualmente. Amém? Nós temos que fazer isso, né, queridos? Nós não podemos estagnar espiritualmente, nós temos que crescer a cada dia. E o devocional é essa palavra que nos ensina a meditar na palavra do Senhor diariamente. E hoje eu tenho um devocional incrível para que nós possamos meditar. Nós vamos falar um pouquinho sobre a promessa de Abraão, onde nós temos como título Deus promete um filho a Abraão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre promessa. Aquilo que muitas vezes parece impossível, aquilo que muitas vezes parece que não vai haver solução. Deus, ele traz promessa para Abraão, né? E antes de entrar nesse tema, eu quero fazer alguns convites para você aqui. Primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu joinha, o seu like e o seu comentário do vídeo. Toda vez que você faz isso, você nos ajuda a poder alcançar novas pessoas. A plataforma do YouTube, ela só funciona assim. Quanto mais você interage, mais nós alcançamos pessoas. Então eu peço a você que você deixe o seu like e que você deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração. Amém? E o segundo convite, eu vou colocar na tela para vocês aqui, é a nossa conferência. Deixa eu só colocar certinho aqui, isso. A nossa conferência Derrubando Altares do Inimigo. Vai ser no dia 9 e 10 de novembro, das 20 às 21h30. Pastor, eu não vou poder fazer porque à noite eu tenho um compromisso na minha igreja. Então, você pode fazer sua inscrição no WhatsApp que está na tua tela aí, e você pode ficar tranquilo, porque eu vou liberar o link de acesso para você poder assistir no horário que você quiser. Você vai ter uma semana, 7 dias, para que você possa assistir essa conferência de 2 dias no horário que você achar melhor. Amém? Então você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp Operadora 67 99353 9430 e fazer a sua inscrição. Amém? Então vamos lá para o nosso devocional, que tem como tema Deus promete um filho a Abraão. Então abra sua Bíblia, aqui lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler primeiro o verso 1 e 2 e depois o verso 9 a 14. Então o verso 1 e 2 do capítulo 18 de Gênesis diz assim, ó. O título é Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mane, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Versos 9 e 14. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Queridos, é uma história muito bonita se nós analisarmos.
porque Abraão ele sempre foi um homem muito obediente, um homem que seguiu corretamente tudo que Deus ordenou a ele, mas tinha uma situação que realmente mexia com Abraão e com Sara. Sara era estéril, ela não podia ter filhos. E isso realmente mexia com Abraão e com Sara, principalmente com Sara. Naquele tempo, queridos, uma mulher não poder dar filhos ao seu marido era quase que uma desonra, vamos dizer assim, né? Era quase que uma desonra. E por isso muitas mulheres que eram estéreis naquele tempo, elas cediam seus maridos a concubinas, para poderem ter filhos com as concubinas, para os homens poderem se realizar tendo filhos, mesmo que fosse com outras mulheres. Então isso era uma situação que era corriqueira naquele tempo. Era algo que quando era encontrada essa situação, normalmente você iria perceber essa situação onde a esposa cedia o marido para concubinas, para poder gerar filhos, né? Então isso era algo que mexia com Sara, isso era algo que mexia com o ser dela. E eu acho que toda mulher que sonha em ter filhos fica mexida quando acaba descobrindo que não pode ter filhos. Mas pela obediência, pela fé de Abraão e de Sara, pela obediência, mesmo na velhice, queridos, mesmo já velhos, mesmo Sara já não estando na sua idade de poder gerar filhos, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus promete um filho a Abraão. E ali aparece 3 pessoas, 3 homens, diante da tenda de Abraão. Abraão os atende, recepciona muito bem eles, dá a eles de comer, e simplesmente, logo depois, nós vamos ver que Deus, o próprio Deus, fala com Abraão, onde ele diz: voltarei na primavera, e Sara, tua esposa, terá um filho. Falar isso para Abraão, queridos, talvez Abraão ficasse talvez indiferente, embora ansioso, mas para Sara, que estava escondido atrás dele, que estava escondido na tenda, ouvindo a conversa, ela riu. Ela riu consigo mesmo, como se dissesse assim: eu tive tanto tempo mais nova, mais jovem, para poder aproveitar, para poder ter esse prazer de ter um filho, carregar um filho no colo, amamentar, cuidar, correr. Eu vou ter filho justo agora, já velha, como que eu vou poder ter filhos na minha velhice? E meu marido também, meu marido é velho, como que nós poderemos ter filhos? Ter filho? E Deus, como ele é aquele ser que é Deus, que sabe todas as coisas, inclusive que nós pensamos, ele diz para Abraão: por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para mim? E é interessante nós percebermos que essa palavra que Deus fala, existe algo impossível para mim, ela só vai se repetir muitos anos depois com o profeta Jeremias. Quando ele fala: existe algo difícil demais para mim? Nós vamos ver poucas vezes Deus falando isso, mas às vezes que nós vemos isso na Bíblia, é porque Deus ele quer dizer o seguinte: tudo que eu falar, eu cumprirei. Tudo que eu falar, eu cumprirei. Por mais que seja impossível a vocês, seres humanos. Porque, queridos, como que Deus ele nos enxerga? Deus sabe que nós somos limitados. Nós temos uma limitação na nossa mente. Essa limitação, aonde nós equalizamos, nós somamos, nós fazemos cálculos, e nós somos pessoas, seres de exatidão. Como assim, com seres humanos de exatidão? Para a gente tudo tem que ser muito lógico.
2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Enfim, pra gente tudo tem que ser a base de cálculo exato. Como se nós fôssemos grandes matemáticos. Mas a gente esquece que o Criador de todas as coisas é Deus. E se Ele diz, vai acontecer, vai acontecer. Simples assim. Mesmo que na nossa mente, mesmo que na nossa limitação dessa sabedoria que Deus nos deu, nós não venhamos entender. E Sara engravidou. Sara teve filho. Nasce Isaac. E quando nós vamos olhar para a história, depois lá no Novo Testamento já, tem uma passagem que eu gosto muito de citar, e eu quero passar para vocês aqui também, é o livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Quando Deus prometer algo para você, queridos, Ele vai cumprir. E todas as promessas que estão na Bíblia, que é para mim e para você, filhos de Deus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que anda exatamente nos caminhos do Senhor, nós temos muitas promessas bíblicas em nossas vidas. Pastor, então por que ela não se cumpre? Ela pode não se cumprir, principalmente por causa da nossa infidelidade a Deus, por causa da nossa fé, por causa da nossa questão, queremos ser racionais demais, intelectuais demais. E toda essa intelectualidade, esse racionalismo, essa questão de querer que as coisas sejam exatas, nos atrapalha a viver as promessas de Deus. Por quê? Porque Deus, queridos, Ele transcende toda a inteligência e toda a sabedoria humana. Ele transcende. Existem coisas no universo, no mundo, que até hoje os cientistas não descobriram. Todos os dias se descobrem muitas coisas, mas nunca eles conseguem chegar num consenso exato. Ou seja, por mais que o humano viva milhares de anos a mais, o que não vai acontecer, obviamente, porque com certeza Jesus está vindo, está muito próximo, mas mesmo que o ser humano vivesse milhões de anos a mais, ele não chegaria à conclusão de tudo que existe. Porque o ser humano é intelectualista e ele é racional. Deus, queridos, ele transcende o tempo, ele transcende a sabedoria e ele transcende tudo aquilo que nós consideramos como exato. Tudo que Deus falar acontece. Tudo aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Ele. Então olha só o que diz lá 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Ou seja, queridos, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A causa de muitas vezes ele não cumprir não está ligado com o poder e com a capacidade dele, está sim com a nossa capacidade de obediência, de fidelidade. Todos aqueles que conseguiram viver uma vida em fidelidade com Deus, todos eles tiveram as promessas cumpridas em suas vidas. Todos eles. Abraão, que nós acabamos de ler, Deus promete um filho a Abraão, o que acontece? Sara tem filho. Deus deu um filho a Abraão. E assim tantas outras histórias na palavra de Deus. Então o que Deus tem para você, e na Bíblia tem muitas promessas, é para mim e para você, e que irão se cumprir. Quando eu e você pararmos de ser intelectuais, racionais, e calcularmos como se Deus fosse na mesma medida que nós. O problema do ser humano é que ele mede Deus do mesmo jeito que ele mede o ser humano. E Deus está anos-luz
acima de toda capacidade, que transcende toda inteligência, sabedoria que possa existir no mundo. Amém? Então toma posse das promessas de Deus na sua vida. E você vai ver Deus fazendo muitas promessas, né? Se cumprindo na sua vida, para a honra e a glória do Senhor, porque em Jesus já tem o amém. Para a glória de Deus, Deus tem prazer de fazer isso para você. Está comigo e com você. A chance de podermos fazer, sermos fiéis para que se cumpra todas essas promessas. Amém? Então eu quero poder orar por você nesse instante agora, reforçar o meu convite a você para que você se inscreva em nosso canal e também para que você se inscreva em nossa conferência dia 9 e 10, Derrubando Altares do Inimigo. Você não pode perder, é uma conferência de cura e libertação, aonde com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e consagramos esse dia 8 de novembro em Tuas mãos. Sabemos, Pai, que tudo está entregue em Tuas mãos. Nossa confiança está inteiramente no Senhor. A nossa confiança, a nossa fé está no Senhor. Por isso nós consagramos o nosso dia, a nossa casa, a nossa família e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E declaramos, para a honra e glória do Teu santo nome, que somente o Senhor é o nosso Deus, somente o Senhor é o nosso Pai. Não há outro maior nem melhor do que o Senhor. Somente o Senhor é o Deus a qual nós nos prostramos, oramos e adoramos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Um grande abraço e tchau, tchau.